Sabe, Deus, quando fez o ser humano, Ele fez o ser humano com esse propósito. Lá em Gênesis 1, 27, se não me engano, diz que nós somos feitos à imagem do Criador. Na teologia chama de a imago Dei, a imagem de Deus. Você, olha para você, você foi feito à imagem do Senhor, amém, irmãos? Que lindo isso, que lindo essa verdade de saber que você é a imagem do Criador. E Deus nos fez para adorá-lo. Se você perguntar qual é o meu propósito de existência, qual é o propósito da existência do ser humano, é adorar ao Criador. A Bíblia diz que a natureza proclama a glória de Deus. Então, nós somos criados por Deus para adorá-lo. Mas, infelizmente, você conhece a história bíblica. Em Gênesis 1, capítulo 1, versículo e capítulo 2, a grande mão e poderosa mão de Deus criando todas as coisas, incluindo o ser humano. E tudo ali naquele jardim com Adão e Eva eram perfeitos. Então Deus diz a eles, porque Deus não quer, é claro, que seus filhos sejam como robôs, que obedeçam de forma obrigatória. Deus coloca uma para as crianças entenderem também, tá bom? Deus coloca uma árvore e ali Ele diz, dá apenas um mandamento: não toquem, não comam desse fruto, porque no dia que fizerem isso, então morrerá. Tudo era perfeito, tudo era lindo e maravilhoso, mas a serpente, de forma muito astuta, seduziu Eva ali e Adão juntamente, fazendo com que eles desobedecessem a Deus e pecassem. Então, o grande propósito de Deus para o ser humano, que era adorar, começou a se quebrar porque entrou um vírus mortal. E esse vírus se chama pecado. O pecado, ele manchou a presença, a imagem de Deus no ser humano, fazendo com que o ser humano agora fizesse outras coisas, adorasse a outras coisas, incluindo a si mesmo e não mais ao Criador. O pecado fez isso. Mas Deus é o Senhor da história. Mesmo com o pecado de Adão e Eva, mesmo eles desobedecendo a Deus lá no Éden, Deus já falou, olha, eu vou enviar o Cordeiro e ele irá remir, perdoar, restaurar tudo que Adão e Eva fizeram de errado. E isso se cumpriu na cruz. A liberdade, hoje o tema é libertos para adorar. A liberdade, não só no Brasil, mas em todos os países, é um direito nosso. A liberdade do ser humano. Por isso que tanto se luta, tanto no Brasil como no mundo, contra a escravidão. A liberdade é um direito meu, é um direito seu. A liberdade é um direito nosso. Você crê nisso? E também, na visão espiritual, a liberdade, Deus nos deu essa liberdade através de seu Filho Jesus. Não é desejo de Deus, claro que não, que você permaneça escravo. Não é. E eu quero que você entenda essa história que nós vamos ler hoje. É uma história extremamente conhecida. Quem conhece a história de Moisés? Todo mundo conhece, é muito batida, até as crianças conhecem a história de Moisés. E você sabe que quando você olha para o livro de Gênesis e toda a história, onde Adão e Eva pecaram no jardim, e aí eles tiveram seus 2 filhos, Caim e Abel. Olha só já o vírus do pecado, já contaminando a humanidade. E Caim mata Abel, olha só o primeiro homicídio das Escrituras. E aí você vê toda a história se decorrendo, até chegar a Noé, e aí por causa da maldade do mundo, de toda aquela maldade, Deus disse para Noé, construa uma arca, para que você possa levar a sua família e salvar não só a você, mas a todos aqueles que quiserem entrar na arca. E é claro que, infelizmente, somente a família de Noé entrou. E aí você vê logo depois que eles saem da arca, e aí vem a Torre de Babel, ali, aí chega em Gênesis 12, começa a história de Abraão, e começa toda a história até chegar a Jacó com seus 13 filhos, onde tinha 12 homens e uma mulher. Corajoso ele, né? Tantos filhos assim. A gente tem 1, 2, já é complicado, imagine 13, né? Não sei se você já tem parentes que têm 13 filhos assim. Mas ele tinha 12 filhos homens e uma mulher. E entre esses filhos tinha um jovem chamado José. Conhece a história de José também? E aí você sabe tudo aquilo que aconteceu com os irmãos, até que por causa da fome no Egito, ele foi, quer dizer, a fome em toda a região ali, ele foi para o Egito. E com ele levou toda a família. Lá a ideia
E o propósito de Deus era que eles permanecessem no Egito somente até o período de seca. Não era desejo de Deus que eles vivessem no Egito. Ele já tinha falado lá para Abraão que a terra prometida era Canaã, não era o Egito. Eles se acomodaram. Eles acharam, está tudo bem aqui, está tudo muito gostoso. Passaram os 7 anos de seca e eles permaneceram lá, em um lugar estranho, onde não era a promessa de Deus. E o que aconteceu? O texto diz, se levantou um novo faraó, um faraó que não conhecia José, e não conhecia aquele povo, e disse, esse povo é muito numeroso, e um dia eles podem se voltar contra nós, vamos escravizá-los, vamos oprimi-los. E foi isso que aconteceu. Você se lembra de quantos anos, você tem uma ideia de quantos anos esse povo ficou escravo? 400, vou arredondar para ficar mais exato, 430 anos. Você já imaginou um povo escravo, oprimido, de forma cruel, violenta, por 430 anos? Mas Deus não se esqueceu do seu povo. E o texto diz, e eu vou falar, claro, a gente vai entrar no texto principal, mas a Bíblia diz lá em Êxodo que Deus ouviu o clamor do seu povo e veio ao seu socorro. O que eu quero dizer para você? O pecado, ele tende a nos escravizar. Não é desejo de Deus, eu e você, permanecermos escravos. Não é. Deus nos chama para a liberdade, porque somente na liberdade podemos adorar a Deus. Somente na liberdade. Vamos para o texto? Vamos lá comigo? Abra lá, por favor, vamos ler o texto juntos. Lá em Êxodo. Êxodo capítulo 6. Vai ser projetado aqui também. Êxodo capítulo 6. A partir do versículo 1. Êxodo capítulo 6, a partir do versículo 1. E você vai ver, irmãos, a Bíblia diz que todas as coisas que aconteceram no passado são como sombras da verdadeira mensagem que é em Cristo. Quando você olhar para esse texto, para essas histórias, lembre-se que isso é apenas uma sombra. É uma sombra do que aconteceu em Jesus e conosco hoje. Você vê que esse texto vai mostrar que a liberdade que o povo teve, não teve intervenção nenhuma humana. Eles não tiveram uma força militar para se libertar. Eles não tomaram uma ação de pegarem armas e lutar humanamente com os egípcios para se libertar, não. Toda a libertação foi pela graça e pela mão poderosa de Deus. Toda. Vamos ver o texto? Diz assim no versículo 1. Então o Senhor disse a Moisés, agora você verá o que vou fazer ao faraó, quando ele sentir o peso de minha mão forte, deixará o povo sair. Sim, pelo peso de minha mão forte, fará o povo ir embora de sua terra. Versículo 2. Deus também disse a Moisés, eu sou Javé, o Senhor. Olha só que afirmativa linda. Eu sou Javé, o Senhor. E ele continua, aparecia a Abraão, Isaque e Jacó como o El Shaddai, que significa o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Eu quero dizer isso para você, meu amado. Você ama e serve e vive um Deus que é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, onde para Ele nada, absolutamente nada é impossível. E Ele continua, mas não lhe revelei meu nome, Javé. Estabeleci com eles a minha aliança, mediante o qual prometi lhes dar a terra de quê? De Canaã. Não era a terra do Egito, é a terra de Canaã, onde viviam como estrangeiros. Esteja certo de que ouvi os gemidos dos israelitas, que agora são escravos dos egípcios, e me lembrei da aliança que fiz com eles. Portanto, diga ao povo de Israel, eu sou o Senhor, eu os libertarei da opressão e os livrarei da escravidão do Egito. Eu os resgatarei com o meu braço poderoso e com grandes atos de julgamento.
Eu os tomarei como meu povo e serei o seu Deus. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os libertou da opressão do Egito. Versículo 8. Eu os levarei à terra que jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. E ele finaliza, eu sou o Senhor. Aleluia. Aleluia! Veja, esse mesmo texto que mostra toda a gloriosa mão de Deus é uma representação do que Cristo fez conosco. Veja, quando fala da Canaã, pense nisso. Toda vez que nós ouvirmos na história de Moisés a promessa de Canaã para nós, a Canaã, que nós chamamos de Canaã celestial, é os céus, é a eternidade. O deserto que nós vamos ver na história é a jornada que nós estamos vivendo nesta terra. O Egito é uma vida de pecado, uma vida presa pelo pecado que tínhamos antes de conhecer a Cristo. Mas Cristo veio como promessa de Deus lá em Gênesis e Ele na cruz nos libertou de toda a cadeia do pecado. Romanos 8:1 diz, ele já diz assim lá em Romanos 8:1, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação nem para mim, nem para você, porque Ele nos libertou, Ele nos libertou. A história é essa, o povo estava por 430 anos escravizado. Deus então levanta um homem chamado Moisés. Moisés que era príncipe, claro, não vou falar desde o início, mas ele era príncipe, ele cometeu ali um ato criminoso, matou um egípcio, teve que fugir, porque ele se tornou um assassino. E viveu por 40 anos no deserto como um pastor, até que em um momento glorioso do chamado, ele já vivendo há muito tempo no deserto, Deus preparando ele para a grande missão. Olha, irmãos, por isso que eu digo, não há idade para servir a Deus. Talvez você possa pensar, já trabalhei, me aposentei, está na hora de folgar e sentar na minha poltrona do descanso. Mas veja, quando Deus chamou Moisés para fazer tudo isso que ele fez, ele já tinha 80 anos, irmãos. Quem tem 80 anos aqui? 80 anos quando Deus chega na sarça ardente e o chama para essa missão. E ele se mostra ali, eu sou o Senhor, e eu te chamo porque eu ouvi o gemido e o clamor do meu povo. Vá até o Egito e vá na minha mão forte para libertar aquele povo. Qual foi a ordem de Deus para Faraó? Eu quero ler mais um texto, Êxodo 9:13, vai ser projetado também, né? Êxodo 9:13, eu preciso muito que você entenda qual é a ordem de Deus para Moisés, para dizer a Faraó. Quando Moisés vai então com Arão, seu irmão, e ele vai se apresentar aos anciãos, e ele vai chegar agora até a Faraó, para dizer, Deus dá uma ordem, e a ordem é essa. O Senhor disse a Moisés, amanhã, levante-se cedo, vá até o Faraó e diga-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixe meu povo sair para o quê? Para adorar. Meu Deus. Deixe meu povo sair para adorar. Veja o propósito de Deus novamente aí. O grande propósito de Deus em nós é adorá-lo, porque quando nós adoramos a Deus, nós nos parecemos também com Ele. Isso é glorioso. A cada momento que eu tenho uma vida de adoração, mais eu me pareço com Ele, mais eu me assemelho a Ele. E é por isso que Ele nos chama para adorá-lo. Talvez alguns pensam, será que Deus é tão necessitado assim emocionalmente que se eu não adorá-lo, Ele vai ficar com depressão? Meu irmão, Deus é o Senhor dos senhores. Ele é Deus, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. A adoração não muda Deus, porque Deus é imutável. A adoração muda a mim, muda a você. Nós, quando adoramos a Ele, nosso coração se quebranta, nosso coração se derrete na presença dEle. E somos mais preparados e suscetíveis a obedecer às Escrituras as sagradas. Só conseguimos obedecer a palavra porque a graça de Deus nos alcança e por causa da adoração que nos mostra e nos faz semelhante a Ele. É somente pela adoração, e é por isso que Ele diga, o meu povo, ele vai se perder nesse lugar.
O Egito não é lugar para eles. O meu povo não vai conseguir entender o propósito que eu estabeleci para eles neste lugar, porque quem é escravo não consegue adorar a Deus. Aquele que é escravo, que está escravo no pecado, não consegue adorar. Talvez a adoração não é performance. Tudo bem, aí é claro que no momento do louvor, por exemplo, tem as expressões de louvor. A Bíblia fala que devemos bater palmas. Isso está nas Bíblias, tá bom? Que devemos bater palmas ao Senhor, devemos exaltar ao Senhor. Exaltar, irmãos, não é só cantar baixinho, é exaltação. O que é exaltação? Exaltação é um bravejo, não sei se, né? Um clamor maior, é uma expressão, porque nós somos muito emocionais. É um clamor que vem do coração, de um coração apaixonado. Mas, irmãos, se isso não vem do seu coração sincero, se isso não é um desejo real, avalie-se agora. Porque, novamente, só consegue adorar quem está livre. Não é por performance, não é por fazer somente por fazer, mas se você está fazendo isso, mas porque vem do seu coração, de um coração que ama a Deus, que entende o que Jesus fez na cruz por você. Você entende o que Ele morreu no seu lugar, que Ele deu a vida no seu lugar, que Ele foi humilhado por você, aonde todos o abandonaram. Ele estava lá chorando, dizendo, olha, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. E Ele morreu na cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou para dizer, eu amo vocês. Eu sou o caminho para essa vida. Se você entende isso, você o adora. Você o adora porque você entende, eu era escravo, mas agora eu sou livre. Eu estava morto, mas agora eu estou vivo em Jesus. Morto. Aqui, se você for no cemitério, morto não tem expressão. Morto não abre a boca para adorar. Se você vai no cemitério, você vai ouvir um silêncio, porque estão pessoas mortas lá. Aquele que está vivo, aquele que está vivo, aquele que está vivo se expressa, né, irmãos? Aquele que está vivo entende o tanto que Deus fez por você e por nós, e o adora. Então a ordem de Deus para Faraó é dizendo, deixe meu povo sair para adorar. Essa era a ordem de Deus. Mas aí você conhece, o que acontece? Quando o Faraó, que é uma representação de Satanás, lembre-se, sempre pense nisso, não é que ele era o Satanás, ele era um homem, sob uma influência maligna, mas hoje para nós, Faraó é uma representação de Satanás. O Egito, lembre-se, o Egito é uma representação do sistema mundano. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, quer dizer, nós como cristãos estamos na contracultura do mundo. Nós estamos caminhando contra ao sistema mundano. Então, irmãos, não tem como eu e você, sendo os filhos de Deus, filhos do reino, viver uma vida confortável, aonde nós estamos caminhando contra a cultura do mundo. O Egito ele é uma representação do sistema do mundo. E qual é a resposta, então, de Faraó a essa ordem de Deus de sair para adorar? Eu não quero, para te ganhar tempo, depois você pode ler na sua casa. Lá em Êxodo 5, de 6 a 9, Êxodo 5, de 6 a 9 vai dizer o seguinte. Está o texto aí? Opa, legal. Obrigado, irmão, que agilidade, valeu. Diz assim, naquele mesmo dia, o Faraó deu a seguinte ordem aos capatazes egípcios e aos supervisores israelitas. Não forneçam mais palha para o povo fazer tijolos. De agora em diante, eles mesmos devem juntá-la. No entanto, continuem a exigir que produzam a mesma quantidade de tijolos que antes. Não reduzam a cota. Eles são preguiçosos e por isso clamam. Deixam-nos sair para sacrificar ou para adorar ao nosso Deus. Somente até aí. Qual foi a resposta de Faraó, que é uma representação de Satanás? Vamos contextualizar para hoje? Sabe qual foi? Vamos ocupar o tempo deles. Vamos encharcar o tempo deles de coisas, para que eles não tenham tempo para me adorar. Você acha que isso é diferente hoje? Você acha que hoje, nessa loucura do dia a dia, você acha que o Faraó de hoje não está fazendo a mesma coisa? Entulhando você, ou querendo entulhar você de coisas, tarefas, obrigações e coisas para fazer,
para que você não tenha tempo para adorar. O faraó de lá é o mesmo faraó que continua atuando aqui hoje. Mas em nome de Jesus, que você como um soldado, como um guerreiro, que você entenda essa artimanha cilada de Satanás. E não caia nessa. Não deixe que as obrigações ou o ativismo louco do dia a dia te impeça de adorar a Deus. Irmãos, nós temos somente 2 encontros da nossa igreja aqui na semana. Temos o encontro de oração na quarta, que é o estudo bíblico, e temos o culto de celebração, somente 2 encontros. Será que na semana de 7 dias, em uma agenda que você tem de 24 horas, você não consegue ter uma agenda estabelecida para adorar a Deus e crescer espiritualmente nas quartas e no domingo? Por que isso acontece? Por que as coisas te impedem? É o meu trabalho, irmãos. Puxa, eu também trabalho, olha, que nem um cão, que nem o Paulo falou, que nem um camelo. Que nem um camelo, irmão. E eu louvo a Deus por isso, eu louvo a Deus pelo meu trabalho, meu segundo trabalho, porque mostra que se eu consigo, irmãos, vocês também conseguem. Amém, irmãos? Se eu consigo, mas você é o pastor. Irmãos, eu sou um membro da igreja como você. Deus um dia me chamou, eu nem imaginava ser pastor. Deus um dia me chamou para essa função. Deus um dia me chamou para a função pastoral. Ele é o cabeça, o corpo somos nós. Em alguma parte do corpo Deus me chamou, e essa é o pastorado. A pergunta é, qual é a sua função? Qual é o seu chamado? Deus me chamou para o pastorado. E você? Ele te chamou para quê? Mas a função é para essa, adorar ao Criador. Não deixe, não caia na cilada de Satanás, de ele deixar você entupir a sua agenda para que você não adore a ele, porque senão você está dando ouvidos ao faraó moderno de hoje. Qual foi a segunda resposta dele? A segunda resposta foi Êxodo 8, 25 a 27. Êxodo 8, 25 a 27. Vai dizer assim, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, vão e ofereçam sacrifícios ao seu Deus, mas façam aqui mesmo, nesta terra. Não será certo, respondeu Moisés, os sacrifícios que oferecemos ao Senhor, nosso Deus, são detestáveis aos egípcios. Se apresentarmos aqui mesmo nossos sacrifícios que os egípcios consideram detestáveis, eles nos apedrejarão. Qual foi a dica dele? Você não precisa sair do mundo para adorar a Deus. Você não precisa sair do Egito, faça aqui mesmo, de qualquer jeito. Isso quer dizer, adore a Deus de qualquer jeito. Faça de qualquer jeito, faça. Essa foi a artimanha cilada dele ali. Você não precisa sair, faça aqui mesmo. No meio dessa loucura aqui egípcia, no meio dessa adoração pagã, faz aqui um altarzinho e adora aqui mesmo. Mesmo sendo escravos, impossível, não dá. É impossível adorar a Deus dentro da escravidão. Qual foi a outra resposta? Lá em Êxodo 8, 28, que é logo o seguinte, 8, 28, vai dizer assim, podem ir, respondeu o faraó, deixarei que viajem ao deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor seu Deus, mas não se afastem demais e supliquem por mim, olha só, e orem por mim também. Aí Moisés fala, sim, oraremos, mas nós não iremos sair para ficar pertinho para voltar, nós sairemos para nunca mais voltar. Olha qual era a visão dele. Hoje é aquela ideia, o pessoal fala brincando, é o crente Raimundo, né? Um pé na igreja, outro pé no mundo. Tá lá, eu vivo minha vida mundana durante a semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e domingo eu venho para adorar a Deus. É esse tipo de conselho que o faraó está dando. Vai lá, vai para o deserto, adore lá, mas não se afaste muito não. Fique pertinho da nossa contaminação mundana, dos nossos pecados, fica pertinho. Não é desejo de Deus isso, amém, irmãos? Deus exige de nós, olha, separação total, amém, irmãos? Separação total. A decisão que você tomou de seguir a Cristo precisa ser total e radical. Amém? Quer mais radical do que Jesus fez na cruz por você? Você quer algo mais radical do que Ele fez na cruz por você? Não tem mais radical do que isso. Se Ele morreu por mim da forma mais cruel, eu não sei se tem morte mais cruel do que a crucificação, mas se Ele fez isso por mim e por você, irmãos, mesmo que eu não possa pagar o que Ele fez, mas eu preciso entregar o meu melhor. Eu preciso me separar. Isso se chama processo de santificação.
É o processo de separação do mundo e viver de uma forma total para Ele. Mas aí eu vou ter que me esconder numa caverna? Não! Você pode viver uma vida totalmente separada do mundo e mesmo assim viver nele, porque Deus espera que eu e você influencie as pessoas a vir também para esse caminho. É por isso que nós estamos orando por aqueles amigos nossos do cartão, para que essas pessoas que estão na escuridão possam conhecer a Jesus. Ah, irmãos, a liberdade de Jesus, ela vai além de meras cadeias ou correntes. Tem uma história, agora eu não recordo, lembrei agora dela, eu não recordo o nome desses, eram 2 irmãos ou 2 amigos, era de um grupo chamado Os Moráveis, não sei se a dama pode me ajudar nisso, que há um momento, eu não sei qual foi o ano, foi séculos atrás, e os Moráveis eram muito conhecidos pela oração, e eu acho que foi eles, que de repente eles receberam uma notícia de que o evangelho precisava ser pregado, mas não tinha ninguém, porque não conseguia pregar para os escravos dos senhores. A mensagem do evangelho não conseguia chegar até eles. Só tinha uma forma, irmãos, só tinha uma forma de você pregar o evangelho aos escravos. Sabe qual era? Se tornar também um escravo. E aí aqueles 2 rapazes, jovens, que amavam Jesus de forma intensa, eles falam o seguinte: nós vamos para lá. Aí o homem que estava falando isso falou assim: mas você tem noção do que vai acontecer? Se você for para lá, nunca mais poderá voltar. Você se tornará escravo e morrerá lá. Mas nós vamos, porque nós vamos levar a salvação de Jesus para aqueles homens que estavam lá. Isso, veja, eles saíram de um lugar, de uma zona de conforto, para se tornar escravos. Eles abriram mão de suas liberdades. Eles abriram mão de um futuro, talvez de um casamento, de ter o privilégio de ter filhos, para poder pregar o evangelho. Isso é uma vida de adoração, amados. Eles ficaram presos, sim, com correntes. Talvez foram até chicoteados ou maltratados, mas eles estavam livres, porque não estavam presos pelo pecado. As correntes não eram suficientes, porque a liberdade que eles tinham era uma liberdade em Deus. Paulo e Silas estavam presos, as correntes estavam sobre ele. Irmãos, veja, eu quero que você entenda o que é a liberdade em Deus. Paulo estava preso em correntes. E mesmo assim, depois de tantas chicotadas, ele chega para o Silas, eu gosto tanto desse texto, esse texto é tão forte para mim. Ele chega para Silas e fala assim: Silas, nossas costas estão toda machucada, na verdade. Tomamos muita pancada hoje. Vamos adorar a Deus? Era meia-noite e eles começam a adorar. Eu não sei que louvor eles estavam cantando, não sei se era tão glorioso e gracioso como esse que as irmãs cantaram, mas tenho certeza que veio de um coração que ama Jesus. E eles começaram a cantar com as costas todas machucadas, com as mãos presas por correntes, mas aí eles mostram: nosso corpo está preso, mas o nosso espírito é livre em Jesus. E eles adoram a Deus. E o que acontece? As cadeias se quebram, tudo se quebra, porque não há como ficar preso aquele que é adorador de verdade por excelência. Ai, aleluia por isso, irmãos. Continuando o texto, veja como foi a libertação, lá em Êxodo de novo. Êxodo, a partir do versículo 29. Êxodo 4, acho que é 4, né? Deixa eu ver aqui. A partir do versículo 9 diz assim o texto: o povo de Israel, por sua vez, atravessou pelo mar em terra seca, enquanto as águas formavam uma parede de cada lado. Foi assim que o Senhor libertou Israel das mãos dos egípcios naquele dia. E os israelitas conseguiam ver os cadáveres dos egípcios na praia. Quando o povo de Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, encheu-se de temor diante dele e passou a confiar no Senhor e em seu servo Moisés. Novamente, veja, eles estavam diante do mar com aquela multidão saindo depois de tudo acontecer, aquelas pragas. Novamente, as pragas foram mão poderosa de Deus. E eles estavam de frente para o mar, e agora eles não sabiam o que fazer. Era a montanha de um lado, montanha do outro, o exército de Faraó vindo atrás, e o mar vermelho, humanamente impossível. O que nós vamos fazer?
Não tem como entrar e nadar, vai morrer muita gente afogada. E de novo, a mão poderosa de Deus se manifesta. E o que ele disse? Moisés, por que clama a mim? Pega o cajado, encosta no mar, e o mar, se abre na frente deles, irmãos. Se abre na frente deles. O texto diz que eles passaram em terra úmida, em terra molhada, lamacenta, em terra seca. Deus é tão poderoso, irmãos, tão glorioso, que além de abrir o mar, Ele secou a terra. Ele secou a terra. Imagino, porque tinha pessoas de idade, pessoas com carroça, porque andar na lama, não sei se você já andou na lama, é trabalhoso, é custoso. Ele é tão glorioso, glorioso demais, parece um detalhe, irmãos, mas eu vejo os detalhes de Deus de amor para com o povo. Ele abre o mar e a gente tende a olhar, nossa, que cena linda e maravilhosa, mas Ele também seca a terra, o chão fica sequinho também, Passem, meu povo, porque eu estou levando vocês para a liberdade. Aleluia, é a mão poderosa de Deus. E a minha oração é que essa mesma graça de Deus que libertou o povo também, se caso alguém estiver assim, aprisionado pelo pecado, aprisionado por uma vida em pecado, seja hoje liberto em nome de Jesus. Não é por força, não é por violência, não é por qualquer tipo de fala minha ou eloquência na minha fala, longe disso. É somente pelo Espírito de Deus. Que você aí agora, que você possa clamar, Espírito de Deus, liberte a minha vida. Não é simplesmente uma música ou outra, mas é o Espírito de Deus que pode fazer isso em você. É somente o Espírito de Deus que pode libertar você, pode curar você, restaurar você. É somente pelo Espírito de Deus que pode trazer a salvação. O povo foi liberto por uma mão poderosa de Deus, não foi pela mão humana, foi pela mão poderosa de Deus. E o que acontece depois dessa libertação, quando eles saem e atravessam o Mar Vermelho e chegam no deserto? Veja, o texto diz assim, lá, eu só não coloquei o capítulo, esqueci de colocar o capítulo aqui. Diz assim, continuando o texto, então Moisés e o povo de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois Ele triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é minha força e minha canção. Ele é o meu Salvador, é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus do meu Pai e eu o exaltarei. Aleluia! Veja, eles só adoraram a Deus e só exaltaram a Deus quando eles ficaram livres. Deus nos chama para a liberdade. E na liberdade contra o pecado, Ele nos chama para adorar. O objetivo da liberdade pela graça é te tornar um adoradora, irmãos. O objetivo da liberdade pela graça é te tornar um adorador. Para finalizar, qual é a aplicação disso? Novamente eu vou repetir para você. O Egito representa o sistema do mundo hoje. Um sistema que vai contra a sua vida. Vai contra os princípios do reino. Domingo que vem, pretendo trazer uma meio que continuação, que é como é a vida então no deserto. Se agora o povo de Deus agora vai ter que fazer essa jornada no deserto, como deve ser essa vida no deserto? Uma vida que agrade a Ele, que vai ser os princípios dos valores de um reino invertido. Você agora está no deserto, e você agora está indo contra a cultura de um mundo que vai contra os princípios de Deus. Algumas coisas podem até ser parecidas. Veja, eu tenho um parente que minha mãe sabe, a gente está orando por ele, por ela, e ela conhece o Evangelho, mas aí ela ingressou em uma outra religião, que agora eu não vou saber o nome, que parece muito bonita. Não sei se de repente você me ajudar o nome, é um nome esquisito, estranho, que é meio místico, que é assim, que tem que todos os dias orar, ela ora todos os dias. E todos os dias ela tem que declarar algumas frases, aonde, olha, eu perdoo aquela pessoa que me machucou, eu vou ser misericordioso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Olhando para os princípios, é muito lindo, mas só que é fazer os princípios sem Jesus. A ideia é fazer as coisas sem a presença do Criador, do Senhor. Veja, tem muitas coisas no mundo que parecem ser boas, mas devemos tomar muito cuidado, porque elas podem nos afastar de Deus. Lembre-se, não tem como eu viver totalmente confortável em um mundo que tem um sistema que é contra o nosso,
que é contra os princípios do Evangelho. Em algum momento da sua vida, em algum momento da sua trajetória como cristão, você vai se chocar. Você vai se chocar, alguém vai criticar você, alguém vai se esbarrar em você e falar assim, você é muito careta, você é isso, você é aquilo. Lembre-se que quando isso acontecer, lembre-se de que Jesus ensinou lá em Mateus 5, nas bem-aventuranças. Se você for perseguido por causa do amor ao Evangelho, alegrem-se, porque perseguiram a mim, vão perseguir você também. Alegrem-se, porque se falaram mal de mim, vão falar mal de você também. Alegrem-se, porque se mentiram, se tramaram contra a minha vida, vão fazer também com você também. Mas não se preocupe, porque isso é passageiro, porque ao que vencer, eu no final lhe darei a coroa da vida. Da vida, aleluia, as mesmas perseguições, as mesmas tragédias que aconteceu com o Jesus humano, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e vive em glória. Nós nessa jornada passaremos também por tribulações, mas Jesus mesmo disse, tem de bom ânimo, da mesma forma que eu venci, em mim também vocês vencerão, aleluia. Então cuidado com o Egito, esse sistema mundano que vai oprimir você, que vai tentar entulhar a sua agenda para que você não adore a ele. O faraó é uma representação de Satanás, nosso adversário. O deserto representa essa jornada que nós estamos vivendo. E a Canaã é a eternidade com Deus. Jesus Cristo, ele é superior a Moisés. E ninguém pode adorar a Deus se ainda não for liberto pela graça. Eu quero ler mais 2 últimos textos. E que o Espírito Santo trabalhe em seu coração e no meu também. João 8, famoso texto de João 8, de 32 a 35, diz assim, então conhecerão a verdade, e a verdade o quê? Os libertará. Então conhecerão a verdade não é um conceito. A verdade aqui não é uma coisa, a verdade aqui é uma pessoa. Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade e o quê? E a vida. Então, quando fala, e conhecerão a verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa, e é a pessoa de Jesus Cristo. E conhecerão a verdade, e essa verdade que é Cristo os libertará. E para quê? Mas aí os judeus na época, ouvindo isso de Jesus, falou assim, mas somos descendentes de Abraão, disseram eles, nunca fomos escravos de ninguém, o que quer dizer com vocês serão libertos? Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade, todo o que peca é escravo do pecado. Vou repetir, todo o que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de fato. Aleluia! Celebre então essa liberdade. Efésios 2, de 1 a 10 diz assim, vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível, é o faraó de hoje. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Veja, novamente eu quero repetir isso para você, não é pelo seu muito fazer, não é pelo seu muito orar ou por muito ler a Bíblia, não é porque até mesmo você vem para a igreja, não é por isso que você é salvo, não é porque você ajuda alguém na rua, não é por isso, não é pelas suas obras que você é salvo, é somente pela graça de Jesus Cristo, é pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos de riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus.
Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Essa história de Moisés e de libertação mostra para nós o que Jesus fez por nós. Jesus veio para salvar-nos, para que possamos ser livres do pecado, livres da condenação do pecado, para que você possa adorar a Deus de verdade, para que você possa amar a Deus de verdade. Se eu não me engano, acho que é João 8 ou 12, 32, diz que quando Jesus fosse levantado no madeiro, Ele atrairia todos até Ele. Deus tem atraído você para próximo dEle. Deus tem te chamado para perto. Não ouça a voz do faraó que tenta entulhar a sua vida de coisas para te afastar do Criador. Não faça isso. Abra mão de muitas coisas, seja radical. Se isso está te afastando de Deus, abra mão. Eu amo muito mais a Deus e a Cristo do que a isso. Isso pode ser até bom aos seus olhos, isso pode até ser legal aos seus olhos, mas se estiver te afastando de Deus, ele se torna um pecado. Então, eu abro mão dessas coisas porque eu amo muito mais a Cristo Jesus. Você compreende isso? E isso é só pela graça. Que a graça de Deus alcance você. Que ela venha sobre você te capacitando, te auxiliando, te consolando. Que essa graça te conceda a paz, como muitas vezes a gente se cumprimenta. Que essa graça venha te salvar. Se você está aqui hoje, você entende, olha, eu ainda não sou salvo em Jesus. Eu reconheço que eu ainda me sinto preso. Eu estou tentando pelas minhas próprias forças. Eu quero te dar esse conselho de amor para você, que é bíblico. Você não conseguirá pelas suas próprias forças. Você pode tentar ser bom, mas você não será. Você poderá tentar se livrar de muitas coisas, mas sozinho você não conseguirá. Não caia na cilada de Satanás de dizer que você sozinho consegue. Você não conseguirá. É somente pela graça de Jesus. É somente pela presença dEle. É você abrindo mão de você mesmo e falar, Senhor, eu rasgo meu coração. Venha ser o Senhor da minha vida. Venha ser o Salvador da minha história. Eu preciso do Senhor hoje e para todo sempre. Então Ele te liberta do pecado e agora Ele te chama para ser um adorador. Vamos ficar de pé e vamos orar?